A paz do Senhor Jesus, estamos aqui neste domingo maravilhoso, abençoado, diante da presença de Deus, com este vídeo, hoje de maneira diferente, como eu não tive condições de fazer um vídeo gravado durante a semana. Hoje eu estou aqui ao vivo, diante de todos, trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical. Hoje, que é 2 de fevereiro de 2020, que nos traz aqui o título da lição de hoje, é a unidade da raça humana. Vocês que talvez alguém aí não tenha participado da Escola Bíblica Dominical, esse aqui é um assunto da Escola Bíblica Dominical que é ensinado no dia de hoje nas escolas bíblicas dominicais, principalmente nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus em todo o Brasil. A revista que nós adotamos é a revista da CPAD, que esse primeiro trimestre está falando sobre a antropologia bíblica, que nesse caso aqui a edição desse trimestre é uma edição comemorativa dos 80 anos da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o título da lição de hoje, como já foi falado, a unidade da raça humana. E o título desse trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. Estamos aqui ao vivo, trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical, Como já foi falado, hoje, dia 2 de fevereiro de 2020. O texto áureo desta lição, ela se encontra no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo 10, que nos traz o título assim. O texto nos diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A verdade prática desta lição, que é um texto que traz uma breve reflexão sobre a lição que será ministrada neste dia, nesta manhã, nos diz assim: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 22 ao 28, que nos diz assim o texto bíblico: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus, aleluia. O assunto desta lição deste domingo, quero falar para os amados irmãos, eu não estou aqui para trazer um assunto de conhecimento profundo, teológico, mas trazer algumas coisas concernentes a este assunto que será abordado hoje nas escolas dominicais em todo o Brasil. E trazer um pouco assim de alguns conhecimentos relevantes, algumas coisas que às vezes fogem da nossa mente, ou então às vezes nós não sabemos. E
E é sempre bom a gente estar falando, refletindo, meditando na palavra de Deus, para poder entender as coisas referentes à palavra de Deus. Como está dizendo a lição de hoje, ela vai falar sobre a unidade da raça humana, cujo objetivo geral é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Os objetivos específicos, que são os objetivos que devem ser alcançados na sala de aula, na escola bíblica dominical, que nesta lição, ela é bem mais resumida, ela é mais pouca, porque a lição anterior falava de 5 objetivos, e eram 5 pontos que deveriam ser abordados, e na lição de hoje é apenas 3 pontos que vão ser abordados, e são apenas 3 objetivos. Como eu sempre falo nos vídeos, e como eu estou falando aqui ao vivo para todos, cada ponto é referente a ou seja, cada objetivo é referente a um ponto da lição. O primeiro objetivo é apresentar a unidade racial do ser humano. O segundo objetivo é discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E o terceiro objetivo é refletir sobre a unidade em Cristo Jesus. Sobre o texto que nós lemos nesta manhã, eu queria apenas fazer um comentário, trazendo um pano de fundo sobre a leitura de hoje, já que nós lemos o assunto lá em Atos dos Apóstolos, sobre o momento em que o apóstolo Paulo estava adentrando na cidade de Atenas, uma cidade bem conhecida, uma cidade famosa da Grécia, e também uma cidade muito idólatra, uma cidade que existiam muitos deuses. A tradição de Atenas é conhecida por ser uma cidade que os atenienses eles acreditavam em vários deuses, em muitos deuses. Há quem diga que existia mais deuses do que pessoas ali naquela cidade, para mostrar a imensidão, para mostrar a totalidade da superstição religiosa que existia naquela cidade. E o pano de fundo é o seguinte: agnostoteos, Você conhece o pano de fundo da expressão ao Deus desconhecido? Segundo a tradição, trata-se de uma epidemia, uma praga que assolou a cidade de Atenas, na Grécia, mais ou menos aproximadamente há 600 anos antes de Cristo, ou seja, 6 séculos antes de Cristo, onde os sábios, por haver uma grande epidemia, e os sábios, as pessoas daquela cidade, aqueles que tinham um grande poder, uma grande sabedoria, eles não souberam identificar que tipo de epidemia, de que tipo de enfermidade estava ocorrendo naquela cidade. E geralmente, quando se levantava uma epidemia ou uma doença se manifestava em um local, os sábios, as pessoas que praticavam a religião, elas procuravam oferecer sacrifício aos seus deuses. E segundo a história, os sábios de lá ofereceram sacrifício a todos os deuses que podiam existir ali na cidade de Atenas, que eram muitos. Como eu já tinha falado, dizia-se que em Atenas havia mais deuses do que homens. Como hoje também não é diferente dos nossos dias, em que muitos acreditam em várias divindades, ao ponto de existirem mais seres divinos, mais deuses do que o próprio povo, E os sacrifícios não surtiram efeito ali naquela cidade. Então chamaram um grande filósofo da cidade de Creta, um homem sábio, chamado de Epidêmides, e ele propôs que então, como já havia sido oferecido vários sacrifícios a vários deuses, ele propôs o seguinte: que como já haviam oferecido sacrifício a todos os deuses, se oferecesse um sacrifício a um deus que provavelmente teria ficado de fora, por ser desconhecido. Os altares foram levantados e os sacrifícios foram feitos, e Epidêmides orou ao Deus desconhecido, pedindo a este que os atendesse e parasse aquela praga. E o resultado, a praga cessou, as pessoas não morriam mais por causa dela, e assim foi sugerido ali que se erguesse um altar como um memorial, com a inscrição Agnostotel, que significa em grego ao Deus desconhecido,
uma vez que ninguém sabia o nome desse Deus. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão como servos de Deus, como professores, como pessoas que leem a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus, a nossa missão é seguir o exemplo de Paulo, né? Falar para este mundo idólatra, este mundo cheio de divindades, cheio de religiões, falar para este mundo que, apesar de toda a idolatria que possa reinar nesse mundo, nós temos como servos de Deus, como verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, nós temos que demonstrar que existe apenas um Deus verdadeiro, um Deus que é criador de tudo e de todas as coisas, como diz aqui no próprio texto, que Paulo, observando ali aqueles altares, ele encontrou esse altar com essa inscrição, Agnostotel, ou seja, ao Deus desconhecido, a um Deus que eles haviam feito um sacrifício e que na verdade eles não conheciam o nome daquele Deus, o nome daquela divindade. E então o apóstolo Paulo, ele aproveitou do ensejo, do momento, de levar uma palavra àquele povo de Atenas, para que eles entendessem que aquele Deus desconhecido, a qual eles tinham feito sacrifício e adorado, era o Deus que Paulo estava anunciando. Era o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar toda criatura, aquele que pode curar toda e qualquer enfermidade, aquele que pode penetrar até na mais profundeza do ser humano, aquele que pode curar as feridas da alma, aquele que pode curar a alma que está enferma, o espírito que está mortificado diante da presença de Deus. Deus, ele tem o poder de não somente dar a cura física do corpo, mas Deus tem o poder de curar todas as enfermidades, tanto da alma como do espírito. Aí você me diz, como as feridas da alma? As feridas da alma se referem aos nossos sentimentos, às nossas lutas, às nossas angústias, porque eu sei que neste momento há pessoas que estão aí do outro lado, que estão passando por momentos difíceis, de luta, de perseguição, estão passando pela depressão, estão passando por momentos angustiantes, por dificuldades na sua vida financeira, na sua vida familiar e até mesmo na sua vida espiritual. E só Jesus Cristo, como o único e verdadeiro Deus, é que pode curar as feridas da alma, as feridas do espírito. E somente Deus pode conceder a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, a verdadeira vida diante da presença dele, ainda neste mundo que nós estamos vivendo, um mundo cheio de caos. Nós podemos ver aí pelas mídias, pela televisão, pela internet, o que está ocorrendo neste momento aí neste mundo. Assim como ocorreu nos dias de Paulo, ou seja, assim como ocorreu nos dias anteriores à vinda de Jesus, antes dele vir a este mundo, há 600 anos atrás, antes do nascimento de Jesus, que ocorreu aquela grande moléstia, aquela grande epidemia na cidade de Atenas. Nós podemos perceber que nos dias de hoje também, se referindo nas epidemias que estão ocorrendo no mundo, as enfermidades, as doenças, como está surgindo aí essa nova enfermidade, essa nova doença que está alastrando, que está começando a espalhar pelo mundo, o tal do coronavírus. E nós vemos que é uma enfermidade que está assolando todas as pessoas, todos os continentes, todos os países estão em alerta diante desta epidemia que está ocorrendo lá na China, em que mais de 90 milhões de pessoas estão contaminadas, e que centenas de pessoas já foram a óbito por causa desta nova enfermidade que está sendo espalhada mundo afora. E no Brasil já tem casos suspeitos a respeito desta epidemia. E o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos agir neste momento? O que nós devemos fazer é pregar a palavra de Deus, fazer como Paulo diz, mostrar o Deus desconhecido que muitas pessoas às vezes ainda não conhecem, e talvez alguns que já conhecem, que já ouviram falar, mas não deram crédito à palavra de Deus. Eis aqui a oportunidade de nós, como igreja de Deus, falar do Deus desconhecido para estas pessoas que estão aí passando por momentos difíceis, e mostrar que em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos terrores e temores, em meio
aos horrores que podem estar acontecendo e assolando as nações, nós temos uma certeza de que Deus, Ele não desampara aqueles que estão diante da presença dEle. E você tem a oportunidade de conhecer esse Deus desconhecido, de conhecer esse Deus verdadeiro, que pode curar, que pode transformar. A lição de hoje trata sobre a unidade do ser humano, né? E eu queria fazer algumas reflexões para que você possa entender um pouco do assunto da lição, né? Algumas perguntas que eu queria lançar agora nesse momento, em que você pudesse então meditar, né? Tanto no cunho teológico, como no cunho histórico, e como também no cunho bíblico, no decorrer da lição que nós iremos falar, né? Eu queria perguntar a vocês, né, se alguém quiser responder, se tiverem ao seu alcance, quiser responder, pode responder. Eu queria dizer, qual é a origem do ser humano? Que é o primeiro tópico desta lição, né? A origem do ser humano. E no decorrer da lição nós vamos falar sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, saber quem foi Charles Robert Darwin, o que é a teoria da evolução, o que ela prega, porque existem vários idiomas no mundo, que idioma Adão e Eva falavam. E na aula de hoje estudaremos sobre a unidade racial, tanto a unidade racial como a linguística e divina do ser humano, que apesar das diversidades culturais, linguísticas, étnicas, povos e nações, temos todos uma mesma origem, o mesmo tronco genético e divino, uma única origem criados por Deus e provinda de um único casal, né, que é Adão e Eva. O primeiro tópico da lição fala sobre a unidade racial do ser humano. O primeiro ponto diz a origem divina do ser humano, que diz assim: embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Então eu pergunto, quem criou Adão à sua imagem e semelhança? Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, onde diz o texto: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Logo nós concluímos que a criação é de origem divina, vinda do próprio Deus, pois é Ele mesmo que decide não apenas criá-lo, mas fazê-los com as suas próprias mãos, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? E quando a Bíblia fala que formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, fazendo ele de alma vivente. Diferentemente das demais criaturas, o ser humano foi feito em imagem de Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 5, e o versículo 1. Gênesis capítulo 5, versículo 1, que diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Amém. Glória a Deus. Uma vez a Escritura declara que o criacionismo, declara o criacionismo mais acertadamente como a origem real e verdadeira de todas as coisas, pela palavra revelada do próprio Deus a Moisés. Mas no decorrer da história, muitos historiadores, pesquisadores e chamados cientistas têm se empenhado em fazer a desconstrução dos ensinos das Sagradas Escrituras. A Bíblia. No início do século XIX surge a tão falada teoria da evolução, que é uma maneira de explicar como surgiu biologicamente e evolutiva
a origem das espécies, bem como todo o surgimento do planeta no qual habitamos. E então eu pergunto, o que é que você entende por teoria da evolução? O que é que ela ensina? O que é que ela prega? E quem foi que inventou, quem foi que criou esta teoria? Então chamamos a teoria da evolução a crença de um ponto de vista científico de que toda a vida na Terra descende de um ancestral comum chamado Luca, vinda de uma sigla inglesa, que é Last Universal Common Ancestor, que significa o último antepassado comum universal, cuja teoria criada pelo naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Robert Darwin, que viveu no período de 1809 a 1882. O famoso por seus avanços nas ciências biológicas, é dele a explicação sobre a origem humana, descrita no seu livro chamado A Origem das Espécies. O que é que ela ensina? Ela ensina que o homem é uma adaptação evolutiva ascendente do primata, o macaco. Tal teoria é desaprovada e contestada pelas Sagradas Escrituras, visto que apenas se trata de uma mera teoria, porque na verdade não tem uma certeza, de testes científicos que comprovem que o homem realmente ele veio desse ancestral comum, do macaco, mas se trata de uma teoria. E o que é que significa teoria? Teoria é um conhecimento especulativo, metódico, organizado de caráter hipotético e sintético. Ou seja, é apenas pensamentos, conclusões hipotéticas, são apenas hipóteses de que alguma coisa aconteceu, de que alguma coisa de fato é. E a Bíblia, que é a nossa base de fé única, inerrante palavra de Deus, que é a revelação inerrante do próprio Deus, revelada para os seus profetas, para os santos profetas de Deus, homens que se consagraram a Deus e que receberam diretamente de Deus, através do seu Santo Espírito, a revelação divina. Nós sabemos que o texto bíblico que nós temos hoje, são textos que contam a história, são textos que ultrapassaram milhares e milhares de anos, para que pudéssemos então estar com eles aqui e comprovar a fé genuína nesse verdadeiro Deus. A Bíblia é a revelação inerrante desse próprio Deus, em que ela declara que todas as coisas, inclusive a existência da vida de todos os seres e suas espécies, é dele, visto que em especial o homem foi feito do pó da terra. Em contrapartida com a teoria da evolução, também surgiu o chamada teoria do design inteligente, que é a tradução do termo inglês Intelligent Design, corrente de pensamento que busca contestar as ideias evolucionistas em relação ao surgimento da vida na Terra e à seleção natural. Essa teoria também é rejeitada pela comunidade científica por conter conceitos de ponto de vista religioso que, segundo eles, dificultam o avanço da ciência. Devemos lembrar que, embora muitos cientistas acharem uma loucura as afirmações das Sagradas Escrituras de que alguém de inteligência superior tem de fato criado com perfeito design todas as coisas existentes, principalmente a vida de todos os seres viventes, e que esta diversidade biológica não se deu por obra do acaso. Devemos entender que, embora os atuais rejeitam o criacionismo, é bom lembrar que houveram no decorrer da história muitos cientistas que aprovaram, muitos cientistas que foram de crença criacionista, ou seja, que criam na origem da criação conforme as escrituras sagradas, os quais jamais poderíamos descartá-lo da história, onde muitos afirmam que isso é fruto de uma mente fraca. Então, o que se pode dizer de pessoas no meio acadêmico científico, como Isaac Newton, que era um cristão protestante, teólogo, astrônomo, físico e matemático, que na sua obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele descreveu a lei de gravitação universal e as suas 3 leis de Newton. Uma obra que foi escrita no ano de 1687.
Um outro cientista conhecido como Albert Einstein, cientista físico teórico alemão, descendente de família judaica, descendente de família de judeus alemães, que viveu no período de 1879 a 1955, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições às físicas teóricas. Foi quem citou a famosa frase: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. E um outro cientista conhecido, chamado de Galileu Galilei, é católico, físico, matemático, astrônomo e um filósofo italiano. Ou seja, esses são os principais que nós citamos aqui, mas se nós pesquisarmos mais, nós vamos encontrar muitos outros que criam nas Escrituras Sagradas. O segundo ponto desse tópico aqui, do tópico 1, fala sobre a unidade racial do ser humano. Logo existe apenas uma única raça humana. Malaquias 2:10. Ou seja, todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. A partir deste primeiro casal é que vieram a existir todas as outras pessoas que povoaram o mundo até os dias de hoje. De toda a raça humana, entenda isso, que de toda a raça humana, somente Jesus Cristo não era descendente de Adão. Aí eu falo assim, entre aspas, humanamente, fisicamente, carnal, ele era descendente da mulher. Mas, de um ponto de vista biológico, nós devemos entender que ele não era descendente de Adão. Ou seja, só existiu duas pessoas no mundo, dois homens no mundo que nasceram na terra sem a semente do homem, ou seja, sem o espermatozoide. Podemos dizer assim de uma maneira mais clara e objetiva. O primeiro homem que nasceu sem a necessidade de que ele fosse gerado no ventre da mãe, como nós sabemos pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas, que o primeiro homem que foi gerado sem a necessidade de uma mãe foi Adão. Porque a Bíblia fala que Adão ele foi feito do pó da terra. Deus criou com as suas próprias mãos e por conseguinte também a sua esposa Eva, que foi feita também da costela do homem. Mas no ponto de vista bíblico, se tratando de origem do ser humano, do homem, Adão foi o primeiro homem que não foi criado, ou seja, que não nasceu sem a necessidade da interferência humana, porque Deus fez com as suas próprias mãos. E o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo, que é identificado como a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele também foi gerado no ventre da mulher, sem a necessidade da interferência humana. Ou seja, não foi preciso que o homem ali colocasse a semente no ventre da mulher, no ventre de Maria. Não foi preciso que José fizesse isso, porque a Bíblia declara em Mateus capítulo 1, versículo 20, e Lucas capítulo 1, versículo 31, que Jesus seria gerado no ventre de Maria através da obra milagrosa e poderosa do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos entender que só apenas duas pessoas, dois homens no mundo que nasceram sem a necessidade da semente humana, que foi Adão, o primeiro homem, e Jesus Cristo, o segundo Adão, que nasceu neste mundo. Logo existe apenas uma única raça humana. A palavra raça ela vem do grego genema, que significa descendente de uma mesma pessoa. Visto que por existirem várias diversificações quanto à formação humana, gentílica nas suas características, na cor da pele, etnias, a língua, todos provêm de um único tronco, de um único tronco genético, que é Adão e Eva, conforme está escrito no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo 10, onde Malaquias, o profeta de Deus, usado pelo Espírito Santo, ele começa a fazer algumas perguntas, não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? E por que nós seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito do nosso Pai?
E depois encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, em que Paulo, né, como eu já falei, né, na cidade de Atenas, ele começa a falar para o povo ateniense, dizendo: de uma só fez, ou seja, de uma só pessoa, de uma só criação, de um só material genético, podemos dizer assim, Deus fez todas as pessoas no mundo. Como diz aqui o texto, ó, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Glória a Deus, aleluia. O racismo. O que é o racismo? O racismo, né, se demonstra através de uma conotação negativa, em que as pessoas rejeitam ou fazem distinção, né, de pessoas com pessoas, né, que fazem distinção, às vezes pela cor da pele, às vezes por causa da etnia, por causa que a pessoa às vezes pertence a uma outra nação, né? E isso é uma característica do racismo. E ela surgiu a partir de uma distorção de origem maligna para incrementar a inferiorização de determinadas etnias, povos e nações, que literalmente se confronta, né? Que nós podemos entender que esta prática ela se confronta literalmente com as Sagradas Escrituras e diverge do ensino bíblico quanto à unidade genética, visto que todos nós, todas as pessoas que podem existir neste mundo, desde que o mundo foi criado até os dias atuais, podemos entender que não existe distinção de raças, porque todos nós somos provenientes de uma única unidade genética, visto que todos sem distinção é visto de igual modo aos olhos de Deus, aos olhos do Criador. Logo, não existe uma raça pura, ou raças, ou povos inferiores de segunda categoria genética, mas todos nós somos únicos. Somos todos de uma única unidade racial, que é o tema desse primeiro ponto desta lição, né, que é a unidade racial dos seres humanos. Os estudiosos dos primeiros séculos acreditavam que, segundo a declaração escriturística do Antigo Testamento, a raça humana ela possui apenas 3 divisões raciais, provinda dos filhos de Noé, que eram os filhos de Cã, os filhos de Sem e os filhos de Jafé. E sobre estas 3 categorias que durante a Idade Média, durante os estudiosos da Idade Média tentaram encaixar que todos os homens em que os viajantes identificavam existir na face da Terra, eles pertenciam a esses 3 tipos de categoria. O racialismo é o estudo pretensamente científico, que procura estudar as diferenciações das raças. E o racialismo, ele distingue 3 tipos de raça humana, como eu já falei, proveniente desses 3 filhos de Noé, que é a raça negra, Nós sabemos que existem as pessoas de pele negra. Os estudiosos dizem que a raça negra é os descendentes de Cã. Estes povoaram o sul, que hoje se localiza a África. O segundo é a raça amarela, que eram os descendentes de Sem, que estes se desenvolveram na Ásia Oriental, onde fica hoje os países como Coreia, como China, Japão, E a raça branca, que são os descendentes de Jafé, que estes seguiram para o leste, que hoje é onde fica a Europa, onde fica aqueles povos mais, aquela pele mais branca, vamos dizer assim, os galegos, as pessoas que têm branco, que são brancas, ao ponto de algumas serem tão brancas, fica até vermelha. Mas essa é uma maneira de explicar, segundo a visão do racialismo, os estudiosos que tentam fazer diferenciação da raça, ele distingue esses três tipos de raça no mundo, sabendo que não há diferenciação diante dos olhos de Deus
quanto às pessoas que existem nesse mundo, né? A unidade psicológica do ser humano. As reações podem ser diversas, dependendo da educação, da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas são comuns. O interessante é que a maneira de pecar era a mesma e é ainda a mesma em toda parte do planeta. Por isso que não há uma diferenciação de raça. Por quê? Porque todos têm uma mesma inclinação pecaminosa. Isso é uma prova de que todo ser humano que possa existir na face da terra, ele herdou hereditariamente, né, de Adão, a vida pecaminosa, a prática do pecado. Todo ser humano que nasce nesse mundo, ele já nasce com essa natureza pecaminosa, né? Não importa a cultura, não importa a religião, a formação acadêmica, o país, a linguagem, o homem é tentado pelo mesmo Satanás e pelos mesmos demônios. E o pecado passou a todos de igual modo. Mas cada um, como diz a própria palavra de Deus, e Tiago registra isso, no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, ele diz que cada um é tentado e atraído, né, e engodado, ou seja, fisgado pela isca, né, como se diz, pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo desenfreado. Então, depois havendo a concupiscência, ou seja, esse desejo concebido, dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, como diz o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, e versículo 16. A tentação é sempre do mesmo modo. Aconteceu com Eva, quando ela olhou para o fruto, né, para aquilo que Deus havia determinado que não olhasse, nem ao menos pegasse, né? Mas Eva foi atraída pelos seus olhos, né? Com Eva foi somente um olhar. O olhar dos nossos olhos é que nos faz desejar aquilo que é proibido, aquilo que não pode ser alcançado, que nós não podemos adquiri-lo. Então Eva foi atraída por esse olhar, a concupiscência dos olhos, como diz o apóstolo João, né? E depois porque a concupiscência da carne, ela experimentou do fruto que Deus havia falado que não poderia nem comer, nem tocar. E depois veio o que? A consumação do pecado. A tentação de Jesus foi diferente. Jesus também foi tentado da mesma forma. Quais os objetivos de Satanás em cada uma das três últimas tentações? O primeiro o objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. Segundo, o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e a persuadi-lo a um ato de vaidade. E o terceiro, este último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Nós sabemos que Jesus, ele sabia muito bem que ele já era dono de tudo e que ele tinha uma missão aqui na terra, que era cumprir a vontade do Pai, de salvar a humanidade que estava mergulhada no pecado, dominada pela morte, pelo temor da morte, dominada pelos atos de Satanás, né? A Bíblia fala que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, né? E a Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno. Então nós devemos entender que nós estamos inseridos dentro deste mundo, né? E que nós não deixamos de ser tentados, que nós não somos imunes à tentação, mas nós devemos saber que assim como Jesus venceu a tentação, nós como servos de Deus devemos vencer também. Em tudo isso em troca de um prêmio maior, de um objetivo maior, que é a nossa vida diante de Deus, que é o nosso tesouro que está escondido no céu, que Ele reservou para aqueles que vencerem até a morte.
E nós sabemos que assim como Satanás ele foi vencido pelo jejum com a intimidade com Deus, oração e pelo poder da palavra de Deus, em que Jesus demonstrou ali, nós também como servos de Deus podemos vencer. Amém? O segundo tópico desta lição, ele fala sobre a unidade linguística original da humanidade, né? Esse segundo tópico aqui, ele vai estar mais embaçado, né? Vai estar falando mais referente ao livro de Gênesis, capítulo 11, que é o episódio da Torre de Babel, que é o episódio em que Deus trouxe a confusão de línguas. Nós lemos no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 9, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus, né, por estar pela primeira vez trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical ao vivo aqui pelo Instagram. E logo também, se Deus quiser, irei postar este vídeo no YouTube, né, para ficar à disposição dos irmãos. Já temos aqui um irmão, né, a irmã Maria Eliane, né, ali de Lagoa Grande. Seja bem-vinda. Deus abençoe a irmã, a sua família, irmão Iraildo, a todos os seus filhos, né, irmão Isaac, Isaías, a irmã Emily. Que Deus abençoe essa família aí em nome de Jesus. Agradeço a amizade de vocês. Deus abençoe, né, grandemente. E como nós estamos trazendo o assunto da lição da Escola Bíblica Dominical nessa manhã, falando sobre a unidade racial do ser humano, já estamos no segundo tópico. E no primeiro ponto, que diz assim: a origem, ou seja, a língua original da humanidade. Primeiro eu quero falar sobre a origem linguística humana explicada pelos cientistas. Fiz uma breve pesquisa na internet, né, que eu gosto sempre de estar pesquisando algumas coisas para estar incrementando o assunto da Escola Bíblica Dominical e fazer com que as pessoas pelo menos entendam algumas coisas, alguns fatos que ocorreram no decorrer da história, né, para que nós podemos ter uma compreensão geral, uma estrutura de conhecimento a respeito dos assuntos de hoje, né, a respeito do que está sendo tratado nos dias atuais. Segundo a explicação dos cientistas, sobre a origem divina, ou seja, sobre a origem da linguagem humana, a própria ciência, através de suas teorias, ela tenta dar uma boa explicação, tentando assim desconstruir, a história dos textos sagrados, aquilo que ocorreu de fato, que o nosso Deus revelou pelos seus santos profetas, Como nós falamos sobre o cientista Charles Darwin, que foi o famoso cientista, biólogo,
que criou a teoria da evolução, que eu comentei no primeiro tópico, né? Esse mesmo cientista, ele tenta explicar a origem das línguas. Ele diz assim: não posso duvidar que a linguagem deva sua origem à imitação e modificação com o apoio de sinais e gestos, de vários sons naturais e gritos instintivos do próprio homem. Ou seja, que de maneira que o nosso ancestral, como diz a própria biologia e a própria evolução, né, ela tenta explicar pela sua teoria que o nosso ancestral, o primeiro que deu origem ao ser humano, que foi o macaco, né, como diz a própria ciência biológica, eles tentam afirmar que a partir do momento que ele começou a entrar no estado de evolução, juntamente com ele entrou também a questão da língua, né, que foi trazida também de modo evolutivo, através de sinais, de gestos, através de sons naturais, daquilo que ele ouvia da natureza e daquilo que ele queria transmitir aos demais seres existentes, né, da mesma espécie, em seus dias, como diz a ciência, né, é que ele veio evolutivamente criar esses sons com gritos instintivos, ao ponto de hoje o ser humano ter essa capacidade de comunicação por via oral. Também surgiu um outro linguista, na mesma época de Charles Darwin, em 1861, que publicou uma lista especulativa de teorias referentes às origens das línguas faladas, né? Pelo menos cinco tipos de teoria ele lançou, né, na sua lista, como por exemplo o Bohr-Wall, que é a teoria do Kuku, que Miller, né, que era o cientista que lançou o linguista, né, que lançou essa lista, que foi o Max Miller, ele atribuiu ao filósofo alemão Jonathan Gottfried, que diz que as primeiras palavras seriam como imitações dos gritos de animais e de pássaros. Depois ele lançou a teoria chamada de Pool, que é a teoria, via a teoria interjeicional de Demócrito, onde ele diz que as primeiras palavras com interjeições e exclamações emocionais motivadas por prazer, dor ou surpresa. E depois vem o Ding Dong, que Miller sugeriu, que ele chamou essa teoria por afirmar que todas as coisas têm uma ressonância de vibração natural, as quais ecoaram de alguma forma via homem em suas primeiras palavras. E também tem o Io-He-Ho, que é a teoria onde ele diz que a linguagem que emergia do trabalho rítmico coletivo, a tentativa de sincronizar o esforço muscular, resultando em sons como vamos alternando com sons como o O. E o Tatá, que isto não figurava na lista de Max Miller, tendo sido proposto em 1930 por Sir Richard Page. De acordo com essa teoria, a teoria do Tatá, os humanos fizeram as primeiras palavras por movimentos da língua que imitavam gestos manuais, tornando-os audíveis. A maioria dos estudiosos hoje consideram que essas 5 teorias não são de todo equivocadas e que as mesmas ocasionalmente oferecem sugestões que possam ser curiosas, cômicas, irrelevantes e ingênuas, devem ser levadas em consideração para o esclarecimento do mistério. O problema com estas teorias é que elas são estritamente mecanicistas, não levando em conta outros fatores. Elas assumem que uma vez que os nossos antepassados perceberam dificuldades no engenhoso mecanismo necessário para ligações e significados, a linguagem evolui e veio se modificando. Então essa é as famosas teorias da explicação da evolução da linguagem, né? Nós podemos entender pelas Sagradas Escrituras, né? Como nós podemos ver aqui no primeiro ponto do segundo tópico desta lição, a língua original da humanidade. Algumas pessoas podem perguntar qual foi o idioma, qual foi a língua que Adão e Eva falaram com Deus. Alguns estudiosos, vamos dizer assim, algumas pessoas que
Alguns estudiosos de língua e estudiosos bíblicos, né, eles falam que provavelmente o primeiro idioma falado, né, em que Adão e Eva falaram com Deus, alguns acreditam que o primeiro idioma que eles usaram foi o hebraico. Isso de acordo com a exegese judaica tradicional, né, a Midrash, de Gênesis, Rabá 38, insiste, essa exegese, ela insiste, né, os exegetas judeus, eles falam que Adão, ele falou hebraico com Deus. A língua que ele usava, a primeira, vamos dizer que a primeira língua falada no mundo criado por Deus, né, na comunicação de Deus com o homem, esses exegetas judaicos, eles falam que a língua que Adão falou foi o hebraico, porque, segundo eles, os nomes que ele dá a Eva, que é Isha, que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, e Rava, né, da onde vem a palavra Eva, Rava, de Gênesis 3 e 20, só fazem, né, os significados desses nomes só fazem sentido em hebraico. Nós devemos crer, né, potencialmente nós devemos aceitar que o mais aceitável é que não sabemos de fato qual foi o tipo de idioma que Adão e Eva falou com Deus. Que tipo de idioma fora falado no Éden entre o homem e Deus. Mas uma certeza nós temos, que quando ele falou com Deus, ele falou de um modo inteligível, de um modo intelectual, de altíssimo nível de compreensão, ao ponto de Deus colocar o homem, né, a ter a responsabilidade de colocar o nome em todos os animais, em todos os seres viventes da face da terra, como está escrito no texto bíblico, que Adão pôs nomes a todos os animais da terra. E quando Deus fez a sua esposa, criou a esposa de Adão, Eva, o próprio Adão foi quem colocou o nome da sua esposa. Ele colocou o nome de Eva. Então Adão tinha um alto nível de compreensão, um alto nível de conhecimento e um alto nível de comunicação, ao ponto de ele colocar o nome nos animais, ao ponto de ele colocar o nome da sua esposa, ao ponto de ele ter um nível de raciocínio e intelecto diante de Deus. E assim nós podemos entender que isto aí expressa a total perfeição de expressão linguística, perfeita nos termos verbais, a compreender o Criador. Com a certeza, a língua antediluviana não era o hebraico, pois o mesmo surgira, o idioma hebraico só foi surgir depois da confusão, depois da confusão linguística original no evento chamado Babel, ou seja, lá na Torre de Babel, conforme o texto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 11. O texto de Gênesis 11 já aponta o berço de uma civilização única, de certo modo poderosa e oponente em sua forma de civilizar o mundo de então. A Bíblia relata que é no vale da terra de Sinar que os descendentes de Noé começaram a criar um oponente e insolente império, visto que todos os habitantes da terra eram de uma só linguagem, que as escrituras não dizem qual era, mas o texto declara que eles falavam a mesma língua, ao ponto deles dizerem que iam usar esta possibilidade de linguagem para erguer um grande império. Como diz aqui no texto, diz aqui o texto, edifiquemos. Deixa eu ver aqui, como diz. Diz assim, o texto sagrado em Gênesis 11 e 3, que diz assim: disseram uns aos outros,
Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi os tijolos por pedra e o betume por cal. E depois eles disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua, eles não queriam se espalhar pela terra. Queriam erguer um grande império, uma grande cidade, um grande povoado, num só lugar. E Deus não queria que isso acontecesse. O que foi que Deus disse para Adão? Olha, cresça, multiplica, né? E espalhem sobre a terra. A multiplicação dos seres humanos na face da terra era justamente para que o ser humano ele pudesse se espalhar pela face da terra. Então Deus foi lá e disse: eis que o povo é de uma só linguagem, pois vamos lá e confundamos a língua deles. E então esses habitantes eles começaram a erguer esse império. Para que esse plano ele pudesse dar certo, de construir uma torre que expressasse tal poderio, era necessário que eles estivessem unidos numa só língua. A língua ali era como se fosse ali um modo de convencer, de persuasão, em que eles pudessem dominar todos os povos, todas as coisas, e pudessem então talvez até confrontar a Deus, ou então demonstrar que de fato o homem que estava ali na face da terra não tinha necessidade de servir a um Deus, né, por acharem que eles tenham a capacidade de fazer qualquer coisa. Então, para que o plano de se construir uma torre que expressasse tal poderio, que esta tocaria até as alturas longínquas celestiais, o homem usou o seu poder de persuasão linguística coerente e racional, talvez para tentar ferir ou blasfemar a soberania divina ou ignorar sua existência. Então Deus, para quebrar esse tipo de monopólio insolente direcionado a provocar a sua ira, ele põe confusão na estrutura linguística dos povos que ali estavam, levando a uma total confusão no falar, que levou cada povo a seguir os que eram de compreensão linguística própria, segundo as Sagradas Escrituras, ao ponto de atrapalhar a tal oponente obra, demonstrando a interação e a interferência divina na história da humanidade. O início dos idiomas da Bíblia, né? O início de todos os idiomas pela Bíblia veio desta confusão originada em Siná, conhecida como Babel, cujo nome significa confusão ou mistura de línguas. Também algo parecido ocorreu nos dias dos apóstolos, nos dias de Pentecostes lá em Jerusalém, que neste caso com outro objetivo, com a outra maneira de Deus operar ali naquele centro religioso de Israel. Deus promoveu que através do Espírito Santo, como diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que os que estavam ali em oração receberam do céu o poder celestial, o poder do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Através do batismo no Espírito Santo, eles puderam falar em outras línguas, como diz o próprio texto sagrado. E que línguas eram essas? Eram as línguas de idiomas, os idiomas que eram falados naquele mundo, ou seja, que eram falados no mundo de então, daqueles dias, com o intuito de promover a expansão, o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, que os crentes, ao serem batizados com o Espírito Santo, falavam em idiomas diferentes que eles nunca haviam falado e que nunca tinham aprendido, ao ponto de despertarem nos curiosos, ao ponto de algumas pessoas falarem que esses homens aí não são galileus ou judeus, e como é que eles estão falando na nossa língua? Ficaram admirados. Como diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7, diz assim: todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí o texto de Atos dos Apóstolos diz, haviam ali o quê? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia,
Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, que nesse caso não era uma torre de Babel, não era uma confusão de língua, mas era Deus usando os seus discípulos, os seus apóstolos, a anunciar as boas novas do Evangelho nas línguas de cada nacionalidade, de cada pessoa, né, de cada judeu, como diz aqui o próprio texto, de judeus de nascença, que falavam a língua das outras nações, como os prosélitos, que eram aqueles que eram convertidos à religião judaica, que habitavam em outros países, que estavam ali justamente no dia da festa do Pentecoste, que é uma festa celebrada, uma grande festa celebrada em Jerusalém, e justamente na reunião desse povo judeu em Jerusalém, que foi justamente no período em que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém, que eles começaram a falar essas línguas e que as pessoas se maravilhavam ao ouvir as maravilhas de Deus através dos apóstolos, através dos discípulos de Jesus. Amém? E o terceiro tópico dessa lição fala que em Cristo todos nós somos um. Nós já estamos no último tópico. Esse tópico ele é bem resumido, né? É tão provado que eu nem fiz assim tão um esboço bem aprofundado, porque é um tópico que vai falar sobre a salvação, sobre a promoção do reino de Deus, a vontade de Deus para este mundo, a possibilidade de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, unir todas as pessoas do mundo, unir todas as raças, todos os povos, todas as nações, em um só povo, numa só igreja, né? Num só Espírito. Deus deseja reunir todos, para que todos se voltem para Ele e adorar o santo nome dEle. Porque Deus não faz distinção de nação em nação, de raças, de cor de pele, de etnias, né? Deus não faz acepção de pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que é da vontade de Deus que o homem, que todas as pessoas venham ao pleno conhecimento da salvação, que tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Fazer como Paulo, ou seja, o objetivo da igreja, como eu li, como eu falei lá no início da lição, né? Que foi o texto que nós lemos nessa manhã, quando Paulo estava lá em Atenas, na Grécia, que ele passeava ali pelo panteão religioso daquela cidade, aonde os filósofos falam que existiam mais deuses do que homens ali naquela cidade. Então Paulo encontra ali um altar em que estava escrito em grego Agnostoteo, que significa ao Deus desconhecido. Então, através daquela inscrição, Paulo se dirige para o povo de Atenas e diz: olha, atenienses, eu vejo que vocês são supersticiosos. Veja, o que é que Paulo quer dizer? Vocês são muito religiosos. Vocês creem em várias divindades, em vários deuses. Mas eu, passeando ali pelo panteão dos deuses ali, eu encontrei um altar que estava escrito aqui, Agnostoteo, ao Deus desconhecido. E eu falei no início da lição que existe um pano de fundo sobre essa história. Por que estava ali aquele altar ao Deus desconhecido? Eu sei que quem está presente ao vivo aqui agora não pegou esse trecho desse comentário, mas eu vou repetir novamente. Que esta inscrição, este altar que estava ali erguido ao Agnostoteo, se referia a uma grande epidemia que tinha acontecido na cidade de Atenas há 600 anos atrás, antes de Cristo. Antes de Jesus vir e nascer de Maria, 600 anos antes, em Atenas, na Grécia, ocorreu uma grande epidemia, ao ponto de os sacerdotes da religião ali em Atenas
fazerem sacrifício a todos os seus deuses. Eles sacrificaram a todos os deuses que podiam existir ali na cidade de Atenas, que alguns diziam que existiam mais deuses do que habitantes na terra ali. E esses deuses não puderam curar, não puderam fazer nada para cessar aquela epidemia. Então chamaram um grande sábio, o filósofo cretense, por nome de Epidêmides, né, que é daí que surge a palavra epidemia. Esse filósofo e sábio da cidade de Creta, né, Epidêmides, né, ele foi até Atenas para ver o que estava acontecendo ali e então trazer uma solução para aquela sociedade. E então ele chegou à conclusão de que havia sido feito sacrifício a todos os deuses que podiam existir, e nenhum tinha solucionado o problema. E ele veio na sua mente dizer: então vocês esqueceram de sacrificar a um Deus que talvez vocês não conhecem, e esse Deus ficou tão irado com vocês porque não recebeu sacrifício, que ele mandou essa enfermidade. Então nós vamos erguer um altar, né? Ainda diz a história, eu não comentei, mas ainda diz a história, vocês podem pesquisar na internet, que ele mandou juntar várias ovelhas ali e que deixasse aquelas ovelhas ficarem famintas, né? Não comesse nada. E no dia do sacrifício aquelas ovelhas eram levadas ali ao local do sacrifício, e ele ainda fez uma prova, ó, as ovelhas e vocês vão colocar comida para as ovelhas que estiverem com fome e comer da ração, da comida, essas daí não servem para o sacrifício, mas aquelas que mesmo com fome e vendo a comida, não se deitarem, não quiserem comer, são essas aí que aquele Deus, né, o Deus desconhecido, selecionou para que seja sacrificado para ele. Então o próprio filósofo e sábio, ele fez esse sacrifício a esse Deus desconhecido. E por incrível que pareça, esse Deus desconhecido, segundo eles, né, cessou a epidemia na cidade de Atenas. Ou seja, dias após isso, ninguém ficou mais enfermo, os que estavam enfermos ficaram curados, e ninguém mais adoeceu daquela enfermidade que tinha cometido a cidade de Atenas. Então foi erguido aquele altar de memorial ali ao Deus desconhecido, que nem eles e nem o próprio Epidêmides sabia o nome daquele Deus, né? Talvez até por medo de colocar o nome e esse Deus ainda ignorar e trazer maldição para aquela cidade. E foi justamente nesse ponto aí que o apóstolo Paulo, ele compreendeu, dentro da filosofia e da superstição religiosa de Atenas, que ele veio trazer o evangelho, falando que aquele Deus que eles tinham feito o sacrifício, que tinha curado as enfermidades dos povos, que tinha curado as enfermidades daquela cidade em séculos anteriores, era o Deus que Paulo estava anunciando. Paulo estava dizendo que o Deus desconhecido que eles não conheciam era Jesus Cristo, que tinha morrido na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Esse mesmo Deus que pode curar todo e qualquer tipo de enfermidade, que nos dias atuais não é diferente. Nós estamos vivendo num mundo em que a idolatria, em que a superstição religiosa, em que as religiões têm se proliferado, em que as pessoas têm se procurado descansar as suas almas, procurado autoajudas nessas religiões, e esquecido de um único Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o homem, o Deus que criou a linguagem do homem, o Deus que fez a nossa vida, que nos deu a capacidade de ser diferente dos seres viventes que existem na face da terra. Esse Deus que, com a sua misericórdia, mesmo o homem se distanciando da sua presença, porque nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que o homem foi quem pecou diante de Deus, não foi Deus que causou esta inimizade com o homem, mas foi o homem que cortou este elo de ligação com Deus, quando pecou lá no Jardim do Éden, e quando dele veio
todo tipo de maldição, que veio todo tipo, né, de maldição. O pecado hereditariamente que nós herdamos de Adão se espalhou por toda a humanidade. E a prova está aí, que Deus mesmo assim, Ele não desamparou o mundo. Deus não desamparou a humanidade. Às vezes as pessoas podem questionar: e onde é que está Deus quando o mundo está aí se acabando na enfermidade, nas doenças, na violência, guerras, epidemias, como esta que está assolando já o mundo inteiro aí, deixando vários países, inclusive o Brasil, em alerta. Não é à toa que está aí agora esta epidemia, né, que pode se tornar não só uma epidemia, mas uma pandemia, porque ela pode se espalhar pelo mundo inteiro. Nações e nações podem serem sacudidas por esta enfermidade que está espalhando por aí, o coronavírus. Aonde pessoas que estão infectadas, como se fosse uma simples gripe, né? Segundo a ciência, ela ataca os pulmões, causando uma forte pneumonia, ao ponto de que pessoas com organismo fraco, enfraquecidos, caiam no meio da rua, muitos deles até mortos, por não aguentarem, por não resistirem os efeitos malignos dessa enfermidade. E a única esperança para esse mundo nos dias atuais, e a única maneira da igreja neste mundo, é revelar Jesus Cristo como o único Salvador, como o único que pode curar as enfermidades, como o único que pode libertar o homem de todo o mal, como o único que pode levar o homem à mansão celestial, à eternidade com Deus, como o único que pode nos conceder a salvação. Existem milhares e milhares de religiões no mundo, mas nenhuma pode conceder a salvação. Só Jesus Cristo é a salvação. O próprio Jesus, ele diz, João registrando no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Assim como temos toda a ligação racial genética em Adão, por meio dele hereditariamente herdamos todos os pecados, ou seja, herdamos o pecado. O apóstolo Paulo declara que o pecado foi passado a todos os povos, que todo ser humano já nasce com essa natureza pecaminosa, pois as consequências da desobediência de Adão e Eva foram repassadas aos seus descendentes, por ele ser o pai e representante de toda a raça humana. As consequências do pecado foi a quebra de comunhão com Deus, né? Morte espiritual, diminuição do tempo de vida, porque no início do mundo, a Bíblia Sagrada fala que muitos homens viveram até mais de 900 anos, né? Um homem que foi mais longínquo, né? Um homem que teve mais longevidade nas Escrituras Sagradas foi o Metusalém, né? que viveu 936 anos, quase mil anos, quase 10 séculos, né? E que hoje o homem às vezes não chega nem a 100. Raras pessoas que chegam a 100, ultrapassam essa idade. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então diminuiu o tempo de vida. A morte física é algo natural, é a consequência do pecado no mundo. A presença de doenças e enfermidades, o descontrole sobre toda a natureza, visto que o homem, por ser o mordomo responsável por Deus para cuidar da terra, ele descuidou-se. A prova disso é que está aí o mundo, a natureza descontrolada, né? Como na Europa, né? Aquela devassidão de queimadas ali assolando cidades e cidades, florestas, ao ponto de matar vidas ali, né? Como em outras partes do mundo, até mesmo no Brasil ocorreram queimadas, como agora está ocorrendo também
por força da natureza, inundações em cidades, em capitais, como em Minas Gerais, como em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo, como em outras capitais aqui no Nordeste, como em Recife, em que pessoas acabam morrendo soterradas. Ou seja, isso é uma demonstração de que há um descontrole sobre a natureza. O homem que era para cuidar da terra, para cuidar da natureza, ele perdeu o controle de tudo isso. A morte é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Como diz em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Romanos 6:23 nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Somente em Jesus, o homem, através de sua redenção promovida, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, que a humanidade, o ser humano, tem a capacidade de se aproximar de Deus. Então, somente em Cristo Jesus a humanidade se une como uma única família que tem um só objetivo, que é andar, viver no padrão de Deus com destino a um lugar santo, a um lugar que Ele, o próprio Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra, que está preparando para aqueles que aceitam a sua salvação. Como está escrito em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então a conclusão desta lição diz o seguinte: nesta lição aprendemos que todos os povos da terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas, como o racismo referente à cor da pele, como existiu mais profundamente nas histórias em décadas anteriores, em que os negros eram discriminados devido à sua cor de pele, e que ainda nos dias atuais, infelizmente, as pessoas fazem essas distinções, mas para Deus não existe a diferenciação de raça, não existe diferenciação de povos, mesmo que haja diferenciação de língua, mesmo que haja diferenciação de cultura, de entendimento, mas todos nós temos a mesma estrutura física, a mesma estrutura genética de Adão, herdada de Adão, que Deus concedeu, que Deus fez, que Deus criou. Todos nós temos uma ligação direta em Adão e, consequentemente, uma ligação direta com o Deus que é criador de todas as coisas. A origem do homem é divina, mas o homem não é um ser divino. Ele não é Deus, mas ele é um ser que foi criado por Deus com um destino, com a única destinação de se voltar para Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus e de um dia morar com Deus na eternidade, porque é o desejo de Deus que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da salvação. Então, em Jesus Cristo, a nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo espiritual. Aleluia. Espero que você tenha meditado na palavra de Deus nesta manhã. Foi um pouco extenso. Praticamente já se passaram mais de 1h30 em que nós estamos aqui falando sobre o assunto da escola dominical.
porque na hora que eu comecei a falar eram praticamente 9 horas. Foi um pouco extenso, né? Mas pela misericórdia de Deus, né? Deus colocou este propósito no meu coração de trazer este assunto, de levar este assunto, né, de uma maneira mais expansiva, né, a todas as pessoas, né? Como eu já tinha falado no início do vídeo, que os vídeos que eu postei no YouTube, né, foram vídeos gravados, não foram ao vivo. E hoje, por uma necessidade, até mesmo porque não daria tempo eu gravar um vídeo e depois colocar esse vídeo no YouTube, então veio esse desejo, esta necessidade de última hora de fazer este vídeo ao vivo e transmitir diretamente pelo Instagram. Vou baixar uma cópia, vou tentar baixar uma cópia desse vídeo e depois eu vou lançar esta lição completa no YouTube. Os irmãos que nos acompanham nesta manhã, que Deus abençoe, né? A nossa amiga Nara Alice, que está ao vivo aqui no YouTube, a irmã Maria Eliane, lá dos Vermelhos. Também está a irmã Maria Vanduíra também presente, que Deus abençoe, né? E Deus abençoe a todos que estiveram acompanhando esta lição nesta manhã, né? Peço que os irmãos orem por mim, nos apresentem em oração diante de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso propósito diante dele, né? Nós não estamos aqui fazendo isso aqui por mera e espontânea vontade, simplesmente por uma engenhosidade, né, da minha pessoa, não. É um desejo meu. Eu tinha esse desejo de muito antes fazer isso, de lançar vídeos no YouTube, né? Como alguns irmãos, como algumas pessoas também até sugeriram que eu fizesse assim. Por que o irmão não lança vídeo de pregação, vídeo de estudos bíblicos no YouTube, né? Para que outras pessoas possam acompanhar os estudos e possam aprender da palavra de Deus, né? E então, com essa ideia, né, também nasceu esse desejo e essa vontade de, já que deveria ser pregada a palavra de Deus, seria anunciada a palavra de Deus, então, por que não aproveitar esse espaço e falar, né, os assuntos da escola bíblica dominical, levar a palavra de Deus a mais pessoas, para que elas possam entender, né, principalmente aquelas que às vezes têm o desejo de estar na igreja, né, na escola bíblica dominical, e talvez estejam impedidas por enfermidade, né, talvez estejam impedidas por não poderem ter aquela capacidade de estar indo e vindo. Às vezes estão presas numa cadeira de roda, estão presas numa cama, no leito, às vezes estão lá no hospital, mas tem, através da internet, essa possibilidade, esse meio de adquirir um pouco do conhecimento da palavra de Deus, né? Que Deus abençoe os irmãos que estiveram nos acompanhando nessa manhã, e os que não estiveram, né, vão ter a oportunidade de nos acompanhar, né, no YouTube, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A paz do Senhor, e oreis por nós, e nos apresente oração em nome de Jesus. Amém.